E esse projeto, o Corpo Mocambo, ele nasce a partir de um movimento que o Treme Terra faz dentro da cidade de São Paulo para a democratização de políticas públicas para a área da dança, né? Então é um projeto que a gente escreve coletivamente com a equipe nossa do Instituto Nação. E esse projeto, o olhar dele, né, pensando nessa história que a gente já vinha discutindo, né, que está na cidade de São Paulo, da democratização do fomento à dança, da criação de editais para políticas públicas, por exemplo, o Fomento à Periferia e outros editais, eles nascem muito dessa discussão. Então a gente fala, pô, a gente precisa também ocupar esse espaço, que era um espaço que também estava em discussão dentro desse momento, né, nessa discussão que a gente vem fazendo em São Paulo, ocupar o CRD com as artes negras, né, as artes do corpo negro. Então a gente olha para esse espaço, olha para o histórico, né, dos coletivos que estiveram aqui e pensa, pô, mano, você não tem uma atividade, né, uma aula de capoeira dentro desse espaço, você não vai ter jongo, você não vai ter outras diversas ações, manifestações artísticas que constroem o que é o fazer artístico dançando no Brasil. Então o Corpo Mocambo, ele nasce muito dessa inquietação nossa, que vem de um tempo, e o espaço, o centro de referência da dança, era o centro de referência da dança eurocentrado. Olha, é interessante pensar o projeto Corpo Mocambo, é pensar o histórico de luta, o qual os movimentos culturais de arte negra, de danças negras, periféricos, vêm construindo nos últimos anos, né? A CIA Treme Terra fez um debate muito importante na cidade sobre a democratização da representatividade de dança na cidade, né? Pensando a representatividade que pudesse estar fora do eixo eurocentrado, né? Pensando também as pluralidades também de dança, de estéticas, de poéticas, de temáticas, né? Então é uma discussão que já vem há um longo tempo, né? Dentro das políticas públicas, pensando a representatividade também de outros corpos não eurocentrados, não brancos, corpos negros, indígenas, dentro das políticas voltadas para a dança inicialmente, uma discussão importante, o qual a CIA Treme Terra, junto com o Fórum de Artes Negras, travou nos últimos anos. Então, em 2015, a gente escreveu o primeiro projeto para o CRD, que era um projeto chamado Ovelhas Negras. Em 2015, inclusive o Banks, da Backspin Crew, seria um dos coordenadores, o Firmino Pitanga também estava à frente desse projeto. E o próprio edital do CRD, ele nasce com a luta da gente questionar, inclusive, que não se tinha um edital para fazer essa gestão do Centro de Referência da Dança. A gente retoma algumas ações da CIA Treme Terra, retoma os ensaios, porque foi um momento de pós-pandemia, e as articulações políticas. Então, dentro disso daí, a gente também pensou que parte dessas articulações políticas fosse pensar essa ocupação do Centro de Referência da Dança, que era um sonho para a gente, porque se tornaria um marco para a gente, né? Pensar não só corpos negros, em sua maioria, na gestão disso, né? Pensando a curadoria, pensando os conteúdos programáticos, as atividades, as oficinas, o que a gente entendia como pedagogia para esse espaço, mas também repensar essa lógica das frequências, do público que entende também o Centro de Referência da Dança, partindo de uma ideia que refletisse a identidade da própria cidade de São Paulo e a identidade do Brasil, que sua maioria é pessoas negras, são pessoas periféricas, são pessoas que vêm de uma classe mais baixa economicamente. Então, quando a gente pensa em escrever o Corpo Mocambo, o próprio nome Mocambo, ele surge dessa ideia como um espaço de resistência. No final de 2022, a gente foi selecionado o Corpo Mocambo, também com sua proposta, e que começou a desempenhar o seu trabalho em janeiro de 2023.
que sempre no início do ano, janeiro, fevereiro, né, a gente vai se adaptando e tal. E hoje ele é um sucesso, né, em termos de proposta de oficinas, de workshops, de fala, de gira, né, de conversa. Então, hoje a gente tem as oficinas, tem uma longa fila de espera, enfim, e que é maravilhoso também. Então, eu acho que cada um com a sua proposta e cada um com o seu sucesso. A gente está agora praticamente metade, né, da gestão artístico-pedagógica, né? Então são 6 meses de gestão que a gente começou desde o início do ano e a gente já consegue perceber algumas mudanças, né? Entre elas, a gente percebe uma maior pluralidade, uma maior diversidade das pessoas que participam das nossas ações em específico. A gente pensa muito em como a gente consegue, a partir das nossas perspectivas pedagógicas, afro-referenciadas, indígenas, pautadas e movidas também pelas danças de motrizes africanas e afrodiaspóricas, fazer com que a gente tenha esse protagonismo, né? Eu gosto de dizer, o projeto Corpo Mocambo não é um projeto voltado somente para pessoas negras, mas ele é um projeto que tem o protagonismo, sim, de pessoas negras, de pessoas indígenas, porque a gente entende e sabe que a nossa comunidade, que os artistas indígenas, negros, afrodiaspóricos sempre produziram dança e que, enquanto política pública, o CRD também precisa gerar oportunidade para que essas pessoas estejam. Olha, eu não conhecia o CRD presencialmente, eu vim 2 vezes só, antes, né, dessa nova gestão. Eu via muito mais pela rede, até pelo lugar que eu estou ocupando, eu estou distante de São Paulo, então eu pouco vinha, e quando vinha também não eram linguagens que para mim eram atrativas, né? Não eram opções, por exemplo, da dança que eu estava. E atualmente que eu comecei a frequentar mais pela gestão, dei alguns cursos logo no começo da nova gestão e aí eu vi que começou a surgir um pouco mais de um pensamento voltado para outros tipos de dança. E aí foi que eu comecei a frequentar mais e atualmente estou ministrando uns cursos para criança. Essa luta que o Treme Terra, junto com o Fórum de Artes Negras, puxa, se não tivesse essa discussão, talvez não estaria aqui. Pensando em público, sim, a gente tem uma questão nossa de para onde a gente vai, a gente leva a nossa galera, né? E o Treme Terra, ele ensaia no espaço que é o Ponto de Cultura Afrobase, que é o nosso quilombo urbano, é um espaço de formação. Então, quando o Corpo Mocambo vem para cá, parte da nossa comunidade também vem fazer atividade aqui, vem dar oficina aqui. Pessoas integrantes da CIA Treme Terra vieram dar aula aqui. Então, a partir do momento que a gente ocupa, eu acho que tem um movimento político muito interessante de você ter uma gestão majoritariamente negra, uma gestão com mulheres à frente desse projeto, então é um lugar diferente, assim, de você olhar e falar, pô, sei lá, na entrada aqui a gente tem a foto da galera, você já vê caras diferentes do convencional, né? Eu acho isso muito interessante, mas também os professores que começaram a frequentar aqui, as aulas que começaram a acontecer aqui, as regiões, a estética, a cultura das pessoas que começam a frequentar esse lugar. Eu nunca tinha tido ciência que existia um espaço como o CRD que apresenta não só uma diversificação de danças, mas cultural também, né? Porque a gente tem vários tipos de coisa que a Mocambo deu pra gente, né? De oficinas de dança, palestras, cinema, apresentações, e são coisas que eu pessoalmente não estava tão acostumada no ciclo da dança. Sempre achei que foi uma coisa mais de academia, uma coisa que você tinha que sempre se inscrever em escolas para você conseguir ter acesso, sabe? Então, no projeto em si, o que eu me engaja bastante é isso, essa acessibilidade e também os temas, né? Porque vai falar principalmente de uma cultura que não é falada nessas danças de academia, né? Então, da cultura preta, da diversificação dos corpos e de danças que são marginalizadas, mas que a gente, enfim, se baseia nelas para dançar outras coisas, sabe? A dança é um grande viés de sabedoria, né? Porque como tudo que se perpassa pelo corpo tem entendimento. E quando a gente começa a desenvolver um processo de dança, a gente começa a entender espacialidade, tempo, resgate, né? A gente resgata uma identidade interior, né? Para uma ancestralidade dançante.
para mim tem me ajudado muito na minha saúde. É meio complicado pensar que uma pessoa já a minha idade, o personal fala, ai, como vou fazer dança? Eu acho que não, eu acho que é só querer. E a gente vai em frente. E a dança é uma terapia aqui e no corpo. Eu, dentro dessa pesquisa toda que fiz, entendi que o samba rock é uma tecnologia social, inclusive, pois os bailes eram usados para que o povo preto se encontrasse, se identificasse enquanto um grupo e se permanecesse juntos, assim, né? Dentro do baile black, baile nostalgia, hoje a gente chama. Enfim, é importante que o povo de São Paulo carregue essa herança no colo, assim, poxa, e curta, entendeu? Venha pro baile, curtir o baile, venha pro centro, dançar o samba rock e voltem a tocar em casa, né? Tem que tocar samba rock em casa pra galera entender que, mano, as pessoas que fizeram samba rock ainda estão, algumas, né, ainda estão aqui até hoje, a gente precisa curtir a presença dessas pessoas. As falanges dos dedos, dos pés e das mãos. Então a gente faz um processo coreográfico durante a oficina, onde eles podem contar as suas histórias, suas dores, suas prisões a partir da dança, de uma maneira que possa ser um auto-reconhecimento, uma construção desse corpo preto, diaspórico. E é isso, é mais uma possibilidade coreográfica, mais uma possibilidade de criação de dança contemporânea negra, que eu acho que é isso, né? Eu acho que durante a minha vida eu sempre dancei coisas de outras pessoas. E aí eu percebi que a gente pode também falar das nossas coisas, e também a gente pode falar de amor, a gente pode falar sobre muitas coisas que permeiam nossos corpos, nossa história. O que eu vejo é que a criança, ela tá o tempo todo dançando, né? O tempo todo ela tá ali se descobrindo no corpo. Então, eu parto muito das brincadeiras, que eu acho que é um universo que já mostra muito pra gente. Então, quando eu fui convidada para dar esse curso, eu pensei muito na minha própria experiência na comunidade da aldeia, onde eu desenvolvo. Então, eu pensei muito a partir das brincadeiras de roda, das amarelinhas, das brincadeiras de corda, que já traz esse universo do movimento para si e da sua relação com o seu corpo e com a sua própria história. Então, eu pensei em desenhar o curso mais buscando isso, que existe uma dança, existe a história de cada dança, mas também existe o seu corpo e como é que você lidar com aquele corpo, seja na brincadeira, seja na dança, seja no dia a dia mesmo. Esse olhar Treme Terra para o projeto Corpo Mocambo, para a gente foi muito importante instaurar ele aqui nesse espaço. Falar, não, a gente tem que trazer um pouco esse olhar. Isso é um marco político mesmo. Depois as pessoas pegarem daqui 5, 10 anos, olhar e falar, pô, mano, teve um projeto do Treme Terra que mexeu com o espaço, sabe? Acho que foi muito a partir disso que a gente decidiu escrever esse edital, foi aprovado e realizou esse ano todo de ação. É muito simbólico colocar o nome Mocambo para esse projeto, porque é um lugar também que a gente pensou como é que a gente poderia fazer do nosso jeito algo que a gente vinha discutindo já há quase uma década, que é pensando as artes negras, pensando os corpos negros, pensando as artes não eurocentradas como... né, porque quando você pensa em arte dentro dessa ideia de história da arte, quem conta essa história geralmente são as pessoas que vêm da origem europeia, branca, etc., estadunidense, né? Então o Corpo Mocambo, ele é uma continuidade de uma história que a gente vem construindo há quase 20 anos com a CIA Treme Terra. Se você pensar, antes do Corpo Mocambo, não se tinha um Cine CRD, por exemplo. E dentro do nosso espaço, que é o nosso quilombo Afrobase, a gente trabalha com cinema já há um tempo, mas pensando as artes integradas, a dança não como uma arte segmentada, mas a dança
partindo de um desdobramento que tem a questão da música, dos tambores, tem a questão do conhecimento, dos saberes dos mais velhos, da ancestralidade, dos mestres griots, que é uma atividade que a gente já vem fazendo no nosso quilombo também, no que a gente chama de quilombo urbano, o Afrobase, que fica na zona oeste de São Paulo. E também os próprios conteúdos estéticos, poéticos e temáticos que tem, se você olhar, a grade de programação do próprio Corpo Mocambo de 2023.